Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo a mais uma escola sabatina para professores. Saiba que esse material está sendo preparado com todo carinho para que você, professor, possa ter uma ferramenta a mais para usar em cada igreja, com cada aluno do nosso campo da Associação Rio de Janeiro. Temos aqui o pastor Lucas conosco, temos o pastor Bruno e temos hoje um convidado especial, o pastor Emanuel Gonçalves. Ele é pastor também em nosso campo, na Associação Rio de Janeiro. Hoje está pastoreando o distrito de São Cristóvão. Pastor, seja bem-vindo. É uma gratidão tê-lo aqui conosco. E antes de darmos início ao estudo da lição, vamos convidar o Senhor para estar conosco aqui nesse momento. Então, pastor, ore, por favor. Se puder, feche seus olhos, onde você estiver, e oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade que nos dás de estarmos juntos aqui com todos esses professores que estão nos assistindo e nos orientarão através do Teu Espírito a passarmos muito bem as lições junto com os nossos alunos. Nos dê a Tua graça, nos dê o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes, pastor Emanuel, fala um pouquinho para a gente qual é a sua origem, de onde veio, há quanto tempo está aqui no Rio, quando começou o teológico, para que os irmãos e os nossos professores possam conhecê-lo. O Lucas já é conhecido, o Bruno também já é conhecido. Bem, eu sou natural de São José da Laje, né? A 80 quilômetros da capital alagoana, em Maceió, né? E fui fazer teologia no ano de 1997, quando me formei no ano 2000, a primeira turma do milênio, né? E estou aqui no Rio de Janeiro há 10 anos, como pastor do distrito. Ok. Quanto tempo de casado? Eu tenho 25 anos. 25 anos. A irmã Ana, que Deus te abençoe. O filho Emanuel Júnior. Emanuel Marques Gonçalves. Opa, Emanuel Marques Gonçalves, grande amigo também dos meus filhos. Que Deus continue abençoando você, viu, Emanuel? Ok, vamos então para os nossos comentários da lição da Escola Sabatina, mas lembre, a cada programa nós temos um recadinho para você. Lembra do livro As 52 Dicas? Hoje o pastor Lanza tem um recado para você. Preste atenção. Os alunos apresentam uma variedade de temperamentos, habilidades, talentos e vivências. Deus nos dotou desta maneira e desta maneira somos formados. Alguns são falantes e desinibidos, outros são tímidos e pensativos. São estas diferenças que promovem um debate sadio e proveitoso. Muitas vezes encontramos alunos inseguros por receio de revelar sua ignorância ou sabedoria. Muitos têm medo de responder aos questionamentos pela forma ríspida como o professor responde ou como o mestre expõe autoritariamente o seu pensamento. Alguns alunos têm a autoestima ferida e preferem adotar a não exposição do pensamento. Um outro problema é a tendência que muitos adultos têm de resistir a novas ideias. À medida que envelhecemos, as mudanças se transformam em ameaças. A tendência é protegermos nossas crenças e ideias e sermos menos abertos a novos conceitos. Professor, lembre-se, o adulto muda muito lentamente. Ok, pastor? Obrigado pela dica. E sempre nós também, pastor Emanuel, Lucas, Bruno, nós temos trabalhado também com algumas dicas para os professores. Eu não sei se você já estudou um pouco o Manual da Escola Sabatina. E o Manual da Escola Sabatina, ele fala da importância do professor dentro dos 3P. O professor, ele é um promotor. O que um promotor faz? Ele promove. Ou seja, ele é aquela pessoa que vai vender o peixe da assistência social adventista, ele vai falar da ação missionária, ele vai falar da importância de ter a lição da escola sabatina. Então ele é aquele que divulga a programação da igreja, mas ele também é um pastor. O professor, ele tem um rebanho que foi confiado a ele ali. Ele não é apenas aquele que fica ali falando, recapitulando a lição, ele é um pastor também. E geralmente nós temos aí entre 10 a 12 alunos no máximo em cada classe. Além de promotor, ele é um pastor também. E acima de tudo, ele é um professor.
E o professor, ele ensina, o professor, ele acompanha, o professor, ele cobra. Então saiba, você, professor da escola sabatina, você é promotor, você é pastor e você também é um professor. Que Deus te abençoe nesse dom que ele tem confiado a você. E nós não podemos esquecer que no dia 23 de agosto nós teremos o nosso projeto Maná, o nosso mutirão de assinatura da lição da escola sabatina. Prepare-se, divulgue na sua igreja para que tão logo, quando chegarmos neste dia, quem sabe consigamos realizar um sonho. Todos os alunos, todos os membros se transformando em alunos da escola sabatina. Que bênção, hein? Esse é o nosso sonho, né? Então se prepare, já comece a divulgar então, 23 de agosto, a partir das 8 horas da manhã até as 20 horas, a Casa Publicadora Brasileira estará aberta, telefonistas à nossa disposição, para que todos consigam ter em mãos então a lição da escola sabatina. Então vamos lá. Esta semana nós estudamos a Bíblia como história. E o verso para memorizar, Bruno, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O interessante é que esta é a primeira vez que Deus se apresenta. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. A segunda vez que ele repete esse verso está no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 5, verso 6. Mas o livro de Números também, no capítulo 15, verso 41, Deus faz essa mesma apresentação. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Interessante que todas as 3 vezes que esse texto aparece, Deus fala os 10 mandamentos depois. Então a primeira vez é quando Deus estava escrevendo os 10 mandamentos. Sabe o que isso me chama a atenção, Emanuel, Lucas e Bruno? Antes de dar a lei, Deus salvou e se apresentou. É o que eu ia dizer. Antes da gente entender a lei, a gente tem que entender o autor, a identidade de Deus. E a identidade de Deus ela está vinculada desde o começo, não pelos judeus, não pelos escritores, não pelos profetas. A lei está vinculada à identidade de Deus, porque saiu da boca de Deus a sua própria identificação e vinculação. Ok. Importante, colegas, no caso, nesse mesmo pensamento que o pastor Bruno nos falou, a Bíblia diz que eu sou o Senhor que te tirei. Então, você vê que até na promulgação da lei de Deus tem uma pitada de salvação. Então, a lei de Deus ela é manifestada no Sinai com o jargão do Senhor, querendo nos salvar. Então, já está dizendo aqui justamente que Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, nos livrou. Interessante essa observação do pastor Emanuel, que antes então dele entregar os 10 mandamentos, ele salvou primeiro o povo. E você já percebeu, querido professor, que geralmente quando nós ensinamos a Bíblia para alguém, começamos com a lei? Começamos pregando a lei. Depois nos preocupamos então quem foi Jesus, o que Jesus fez. Sabe qual é o problema? Nós plantamos uma doutrina chamada legalismo. Porque as pessoas passam a acreditar, Lucas, que serão salvas porque guardam a lei. Primeiro Deus salva, depois Ele dá a lei. Então eu não sou salvo por guardar a lei. Eu sou salvo porque Cristo pagou o preço por mim. Então quando o verso para memorizar, que é repetido 3 vezes na Torá, ou no Pentateuco, ou nos escritos de Moisés, que é chamado também de lei de Moisés, correto? Quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, primeiro Deus te salva, depois Deus te dá a lei. Mas o tema trabalhou com a história. Emanuel, qual que é o papel da história com a Bíblia? A Bíblia ela é constituída na história. Desde o início, a gente estudando a lição da Escola Sabatina, você professor que está me ouvindo, você professora que está nos assistindo, é bom lembrar que a história bíblica ela se move em uma direção linear, ou seja, Deus ele criou todas as coisas, né? E também ele leva para um objetivo final. Começou na criação e vai até o objetivo final, que foi a salvação através de Cristo morrendo no nosso lugar. Então, um dia ele virá novamente
para restaurar. Então nós temos um Deus na história, criando, um Deus na história salvando e um Deus na história que vai recriar. Assim como ele criou no início, ele vai recriar tudo, né, do nada, conforme diz Apocalipse, a partir do capítulo 20. Ok. História. Mas nós podemos aprender algumas coisas com a história. Nós sabemos que quando perguntamos para um professor de história numa universidade o que é história, ele vai dizer: a história é o estudo do passado humano que tem significado para os dias de hoje. Então a Bíblia, ela apresenta a história numa linha contínua e Deus sempre agindo através da história. Mas a história, ela serve como testemunha. O Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 30 a 31, eu vou pedir ao pastor Emanuel que possa ler, mas eu já vou colocar um texto para o pastor Bruno também, o livro de Êxodo, capítulo 17, verso 14. Vou pedir ao pastor Lucas, 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11. Eu vou ficar aqui com o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, e depois eu peço ou Lucas ou Bruno que possa ler para mim, para nós aqui, Atos, capítulo 26, versos 6 e 7, ok? Vamos lá então. A história como testemunha, pastor. Bem, no capítulo 20, verso 30 de João, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos na Bíblia, que não estão escritos no livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Interessante, a história corroborando com a palavra de Deus, ou seja, a história ela ratifica que aconteceu um dia e ainda diz que muitas coisas aconteceram que não estão registradas no livro bíblico, no livro santo. Pastor Patrick, é interessante como que a lição ela se encaixa. Nos estudos anteriores, estamos comprovando através da ciência a existência e a veracidade da Bíblia, e especialmente o livro de Gênesis. Hoje estamos estudando a história, comprovando Jesus como nosso Salvador. Provavelmente, e até certamente, os nossos professores acreditam em Jesus como Salvador. Mas pode ser que esse estudo venha chegar a alguma pessoa que não acredita como Jesus Salvador. Mas é impossível eu desacreditar através da arqueologia que Jesus, o que nós conhecemos como Messias, não existiu. Ele veio aqui. Ou seja, o que essa lição ela está dizendo, olha, Jesus ele existiu. Agora cabe você escolher ele como seu Salvador. Decidir que ele é seu Salvador, sim ou não. Como foi com o povo de Israel. Ok, então nós olhando para o texto apresentado em João, a história, ela também é uma testemunha de algo que Cristo fez no passado, né? E João é bem claro em dizer que tudo aquilo foi deixado como sinal para que todos possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas a história também pode ser memória. Com certeza. E o que tem a Bíblia para nos dizer? Êxodo capítulo 17, no verso 14. Nós lemos então. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E aqui, pastor Patrick, eu só queria fazer uma breve consideração, que nos 10 mandamentos nós temos o 4º, que fala do sábado, e lá diz lembra-te, ou seja, Deus ele trabalha com a memória. E Deus, como o proprietário, então, da nossa lembrança e de se guardar o tempo no seu devido tempo, Deus diz assim, essa memória aqui eu vou riscar. Então ele está assumindo para si uma propriedade muito curiosa que ultrapassa a nação santa, sacerdócio real, povo eleito, ele está chegando em outro povo e fala assim, esse aqui eu vou fazer questão de não guardar a memória. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos algum parente ou amigo que já faleceu, que já morreu, a sua memória continua conosco. E aqui a gente percebe que ele não quer que essa pessoa faça parte da história. Manda apagá-la, né? Apagar da memória. Interessante. Então a história, ela é testemunha, a história também é memória. Mas a Bíblia também diz que a história pode ser um exemplo, positivo ou negativo. O que Paulo tem a nos dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 11? Diz assim, estas coisas lhe sobrevieram
como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Interessante que Paulo ele está citando por que o povo de Israel não entraram na terra prometida. No capítulo 10, ele está dando o exemplo de 5 pecados que o povo de Israel cometeram no passado, que os impossibilitaram de entrar na terra prometida. Ele fala do pecado da imoralidade, ali com Balaão. Ele fala quando o povo murmurava porque faltava água, porque faltava comida, chamaram o maná de pão vil. Acharam melhor voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos carne, nós tínhamos cebola, nós tínhamos pepinos, né? Então você percebe que o povo sempre sentiu o desejo de voltar para o Egito. Ele fala do pecado da idolatria também, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, o povo então construiu um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele bezerro. Agora, sabe o que é interessante? A mensageira do Senhor, Ellen White, ela disse que os mesmos pecados que mantiveram o povo de Israel fora da terra prometida são os mesmos pecados que têm nos mantido neste mundo. Então, quando Paulo ele escreve, ele está dizendo que a história serve como um exemplo, positivo ou negativo. O evangelista Lucas também, ele fala que a história também é um fato. Olha o que ele fez ao iniciar o seu evangelho. Capítulo 1, no verso 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram. Que fatos são esses? A história de Cristo, a história do ministério de Cristo. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O que Lucas fez? Ele ouviu falar dos milagres de Cristo. Ele era um recém-convertido, ele era médico por profissão e agora ele se converte através do ministério de Paulo. Então ele faz o quê? Uma pesquisa de campo. Ele vai atrás daquelas pessoas que foram curadas por Cristo. Ele vai atrás das pessoas que tiveram contato com Cristo. E ele, então, escreve uma história sobre o fato daquilo que ocorreu no ministério de Cristo. E por fim, pastor Bruno, a história também pode ser esperança. Atos 26. Vamos lá. No versos 6 e 7 nós lemos: E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Olha que interessante, pastores. A lição está nos mostrando o quê? Que toda a história também é a esperança de um Deus que sempre agiu em favor do seu povo. Presencial, salvador. Então, é um Deus que está sempre na memória das pessoas. Justamente. Então, a história é testemunha, é memória, é exemplo, é fato e esperança. Domingo nós falamos de Davi, de Salomão. O que a história tem a revelar a respeito desses homens? Será que existem achados arqueológicos que comprovam Davi? Achados arqueológicos que comprovam Salomão? Agora, o interessante é que nós temos uma mudança de quadro. Moisés morre, vem Josué. Quando Josué também morre, entra a era dos juízes. E aí nós temos ali Sansão, Gideão, Jefité, temos Débora. Mas chega um dado momento da história que o povo de Israel começaram a questionar o reinado sobre eles. Agora, sabe o que era interessante? Era chamado de teocracia. O que é teocracia? É Deus como governo. E eles então agora reclamam, questionam que queriam ter um rei como as nações vizinhas tinham reis. E aí então nós temos uma mudança da teocracia para a monarquia. Agora, Oséias capítulo 13, verso 11, diz que Deus deu um rei em um momento de ira. Não foi de vontade divina que o povo de Israel fosse liderado por homens. Era Deus que estaria conduzindo o povo, mas acharam melhor serem conduzidos por homens. Aí veio Saul, um fracasso. Mas o que nós temos aí para entender sobre Davi, eu deixo para vocês aí, Davi como um rei, como um personagem bíblico, o que podemos aprender com este homem? Vale lembrar, professor, você pode até enfatizar na sua classe, né,
a importância de Davi na história da Bíblia. Já pensou? Imagine sem Davi, amigo, professor, amiga, professora, não haveria Jerusalém. Agora veja, sem Davi não teria existido, como você vê no comentário, nenhum templo construído pelo seu próprio filho Salomão. E sem Davi, finalmente, não haveria um futuro Messias, porque a Bíblia diz, lembram do cego de Jericó? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, amigos, sem a existência de Davi, não teríamos o Messias, porque o Messias veio justamente da linhagem davídica. E a história, mais uma vez, confirmando que, de fato, houve ancestrais do próprio Messias. E a história corroborando com a ideia de que Jesus Cristo descenderia do rei, um dos grandes reis que Israel, justamente foi a época de Salomão, de Davi, seu filho Salomão, que Israel chegou ao ápice do poder, porque, como você falou, amigo, você que está ouvindo, né, e vocês que estão comentando, Davi, na verdade, Saul no caso, né, Saul no caso foi um fracasso, foi Justamente. Foi o primeiro rei e o pior de todos os reis. Aí entrou para sucedê-lo o grande rei Davi, que passou a reinar, e ninguém foi como o rei Davi. Não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi. Ok? E Salomão, pastor Lucas? Pastor, no reinado de Salomão, a gente aprende equilíbrio mais do que Davi e do que Saul. Aprendemos sobre um governo de paz e outra. Salomão ele recebe uma bênção que Davi queria. Ele chega a Deus e fala, pai, por favor, deixa eu construir o seu templo. Mas Deus fala, não, Davi. A vitória da segunda casa é maior do que a primeira, e quem terá o direito de construir será o seu filho, Salomão. Então aí, a gente vê que veio uma monarquia, mas ainda assim tinha uma teocracia, Deus comandando o seu povo. Ok, o povo tentaram tirar Deus de cena, colocando um homem, mas Deus colocou homens que colocava Deus em primeiro lugar. Exato. Que bom, né? Ok, entramos então na lição de segunda-feira, Isaías, Ezequias, Senaqueribe. Isaías, um profeta de Deus que falava ao seu povo de Israel, e vale ressaltar que já estavam divididas, correto? Você tinha aí o povo de Israel agora, 2 tribos numa região, 10 tribos em outra região, e aí nós temos um rei chamado Ezequias. Um dos melhores reis de Judá, Um dos né? melhores, verdade. E esse rei, ele foi confrontado por um homem chamado Senaqueribe. Um rei assírio. Ok, e como que é essa história? Interessante, querido professor, que os assírios, quando venciam, o pastor Emanuel e o pastor Lucas, eles escreviam na parede do templo dos deuses deles as vitórias. Mas sobre Ezequias não tem um registro. Essa parte da lição, pastor Patrick, me chamou a atenção, e você, professor, pode utilizar essa parte, principalmente aqui, praticamente toda a lição de segunda é uma excelente explicação desse contexto, onde Senaqueribe, os achados arqueológicos, ressaltam que uma cidade chamada Laquis, uma das cidades israelitas, foi conquistada por ele, e ele simplesmente explora aqui o autor na lição, que o rei de Jerusalém ficou preso numa gaiola. Nunca você achou uma destruição de Jerusalém. Essa é a parte curiosa que você pode explorar aqui nesses comentários aqui. Porque é óbvio, entra a destruição sobrenatural que Isaías fala do anjo do Senhor. Interessante, amigos, é que Isaías, o profeta, bem mencionado aqui até na lição, 700 anos antes de Cristo nascer, ele havia profetizado que Senaqueribe apenas sitiaria, mas não invadiria, até porque, como disse amigo Bruno, né, o anjo do Senhor, com certeza, com sua intervenção, destruiu esse exército. E isso ficou bem patente nas Escrituras, e apenas uma coisa ele podia se orgulhar, era de conquistar Laquis. Agora, um fato interessante, que enquanto o reino
de Ezequias estava sendo ameaçado, o que o rei fez? Foi orar, louvor ao nome do Senhor. Ele estava com medo. Ele demonstrou que tinha medo. Essa é uma das partes mais bonitas da história de Ezequias, porque ele procura Deus em humildade. Isso me chama a atenção. Justamente. Mas Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Existem vários e vários achados deste rei em tijolos, que eram os documentos daquela época, e muitos desses tijolos constam também o nome de Daniel, constam a história de Babilônia. Então, a arqueologia e outros cientistas também comprovam a existência desse reino, comprovam a existência de Nabucodonosor e, lógico, também a existência do profeta Daniel. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa lição desta semana, querido professor? E acredito que meus amigos aqui também. Um rei pagão recebe um sonho com 2.500 anos de história. 2.500 anos de história. Por exemplo, o rei teve um sonho com uma imagem de 27 metros de altura, 2,70 de largura. A cabeça era de ouro. Representa o que, Lucas? O Império de Babilônia, desde 605 a início de 606 até 539. Ok. Vale ressaltar, querido professor, que o calendário naquela época ele era decrescente. Ou seja, 606, 605, 604. Então, o rei Nabucodonosor, ele fazia parte, o império dele estava dentro da visão. Pastor Manuel, e o peito de prata? O que representa? É justamente os medos e persas. Sob o comando do grande Ciro, que na Bíblia até é profetizado como ungido, ele é um tipo de Cristo, né? Que na realidade ele invadiu junto com o seu exército, né? Fez um desvio no grande rio Eufrates que alimentava Babilônia, no caso a grande cidade, né? Babilônia era alimentada com a água, eles usavam aquela água para irrigar as suas plantações e também para consumir. Então aquele rio Eufrates dava vida à Babilônia, colegas, e amigo professor, amiga professora. E no ano, como ele falou muito bem sobre Babilônia, de 605 a 539, dominou o Império Mundial Babilônico, e em 539 até 331 foi o poder mundial na época dos medos e persas. E aí surge agora a cintura, que era de bronze. Então nós temos uma era de vários metais, né? Você tem ouro, você tem prata, Bronze. E agora tem o bronze. E o que representa o bronze, pastor? Bronze são os gregos, né? Então, o Império Grego, um famoso Alexandre o Grande. Sim. E aí, então, ele domina o mundo de tal maneira que a língua, o idioma falado da época era o grego, né? Então, o Império Grego durou aí mais ou menos de 331 até 168, né, antes de Cristo. Então, o interessante é que a profecia bíblica diz que o reinado de Alexandre seria curto, não o tempo do Império da Grécia. Porque depois tem aí os 4 chifres, depois vem chifre pequeno, e aí a história vai ampliando. Interessante, que hoje é história para nós. Mas quando Daniel escreveu, era uma profecia futura. Ainda. Ele nem interessante imagina, como que a difícil. história hoje nos mostra que Deus está no controle de tudo, antes mesmo de acontecer a história. Pastor, deixa eu aproveitar aqui e pegar uma curiosidade da lição de terça-feira. O professor, se quiser, pode utilizar aí com seus alunos. A lição de terça-feira vai falar de 2 pontos curiosos da arqueologia que tem a ver com a Universidade de Viena e os alemães que descobriram um portão famoso chamado Portão de Ishtar. Então, a lição de terça-feira é a lição dos alemães, viu? Porque na Áustria, na Universidade de Viena, também se fala alemão. Então, o pessoal ali vai aproveitar essa deixa aí para você explorar esses 2 assuntos antes e depois da pergunta. Ok, o pastor Bruno então colocou ano 331 até 168 AC. Sim, antes de Cristo. Aí vem agora um outro império que fecha, né? A estátua ali. E esse império é chamado Era de Ferro. E essa Era de Ferro é conhecida como Roma Imperial. Então você tem o primeiro momento de Roma Imperial
E esse período vai até o ano 476 DC, depois de Cristo. E logo depois você tem uma mudança de império para um ciclo religioso. Então ela deixa de ser imperial e ela se torna papal. Então você tem uma mudança, mas depois vem uma pedra. E essa pedra, ela é lançada do céu. E Daniel é bem claro em afirmar que ela foi lançada sem auxílios de mão. Quando nós pegamos um livro profético, pedra refere-se a Jesus Cristo. Então essa pedra, ela está se referindo a Jesus Cristo, o seu reino. Até então Nabucodonosor julgava que o reino dele seria eterno. E aí Deus revela em sonhos para ele que nada nessa terra é eterno. Até manda fazer uma estátua só de ouro. Justamente. Agora um detalhe. O reino de Babilônia passou? O reino dos Medos e Persas passou? A Grécia passou? Roma imperial passou? Nós estamos aí, Roma papal, né? Ela não está como era antes daquele poder, mas Apocalipse 13 diz que ela vai retornar aquele poder que ela tinha, associado com outro tipo de poder, não é o tema de hoje, o tempo não nos permite, mas vai passar também. Sabe, amigo, o que Deus revelou para Nabucodonosor em sonhos? Que tudo passa. O rei achava que não passaria, o seu reino passou. Tudo passa. Quer ver uma coisa? Quantos aqui de nós estamos tendo problemas e dificuldades em meio à pandemia? Todos nós, não é verdade? Mas vai passar. Agora eu posso te fazer uma pergunta também. Você está feliz? Sim? Amém? Vai passar também, pastor. Vai passar também. Eu não posso esquecer disso. A gente não fica feliz, né? Justamente, porque tudo é passageiro. E Paulo diz em Hebreus 9:27, se Cristo não voltar nessa geração, nós passaremos também. A Bíblia dá a certeza, né? No mundo tereis Aflições, é verdade. Agora, a cereja do bolo. Jesus, fato ou ficção? E o interessante é que Jesus entra no período do Império Romano. Sim. Justamente para fechar a sua linha, a sua sequência, né, cronológica Sim. dos fatos. A linha imperial, né? Aqui na lição de quarta, falando de Jesus, né, uma das lições mais ricas é a de quarta, porque você pode pegar pelo menos 4 dicas que o autor aqui ele explora com achados arqueológicos e historiadores. Interessante que há um pesquisador americano chamado Joseph, e ele diz que Jesus não passa de um mito, que Jesus não passa de uma ficção, que não existe nada que comprove Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, a história de Jesus Cristo. Ele diz que foi um golpe do Império Romano para fortalecer a fé dos judeus, para que eles pudessem acalmar e não afetar o seu império. Interessante, né? É uma narrativa aí. Agora, né? sabe o que me chamou a atenção? Qual é a faculdade desse homem? Qual é? Ele não é arqueológico, ou seja, nunca trabalhou com arqueologia, arqueólogo, né? Ele não é um arqueólogo, ele não é teólogo, ele é cineasta. Fez cinema. Cinema. Aí eu fico pensando, né? O que tem a ver alguém que estudou cinema com teologia bíblica, com arqueologia e principalmente bateu o martelo dizendo que Jesus é um mito e uma ficção. Mas a Bíblia, e através aí do estudo da lição da Escola Sabatina, ela veio apresentando vários fatos. Mas talvez alguém possa pensar assim, mas pastor Emanuel, pastor Lucas, pastor Bruno e Patrick, é fácil você ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito para comprovar Jesus Cristo, para comprovar a história de um mito. Mas, fora da Bíblia, existem personagens dessa história nossa que escreveram sobre Jesus? Sem dúvida. Você vê que a Bíblia ela não prova a existência de Deus. Ela conta os fatos da sua existência. Sim. E isso quer dizer para nós o seguinte, porque a existência de Deus é uma coisa óbvia. Então, a gente acredita em Deus pela fé. Então, como é que você pode dizer, professor, para o seu aluno, né, professora, para o seu aluno, que acredita que Deus existe? Bem, eu acabei de falar com ele há pouco. Então, ele existe. Então, eu posso provar a existência de Deus
cientificamente é impossível, mas também eu não posso provar que Deus não existe cientificamente. Então, o que acontece? A Bíblia, ela relata, e a arqueologia, a história, todos estes confirmam a sua existência. Por exemplo, Flávio Joséfo, um judeu historiador, né, que escreveu em nome dos romanos, ele disse uma frase a respeito de José, mas ele está se referindo a esse José a justamente o sumo sacerdote Caifás, referindo-se lá em uma de suas cartas, em um dos seus livros, Flávio Joséfo, mencionando que houve um tal de Caifás, e esse Caifás, a Bíblia retrata para nós nos evangelhos, porque os próprios evangelhos, os 4 evangelhos, são essas fontes que nós temos, primárias, que falam sobre Jesus Cristo. E falando um pouquinho sobre Caifás ainda, pegando o gancho da lição anterior, falamos de Daniel, Nabucodonosor, a prova da existência desses homens e dos seus reinos, né? É importante notar que o próprio Daniel, ele, através do seu estilo de vida, né, de alimentar-se, ele na realidade, ele não quis comer as iguarias do rei, juntamente com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, para a postura dele, para testemunhar, dar esperança e mostrar para Nabucodonosor algo além do que ele estava pensando. E o que aconteceu? Além da sua postura, além do seu estilo de vida saudável, a Bíblia diz que ele também orava. Daniel era um homem de oração. E sabe o que converteu? Ajudou a converter o próprio pagão Nabucodonosor. Agora, no Novo Testamento, no Império de Ferro de Roma, nós aprendemos que o próprio Caifás, através da arqueologia, através dos historiadores, no caso aqui que me referi, Flávio Joséfo, nós aprendemos que Caifás era um religioso, mas ele não era uma pessoa crente em Deus. Com muitos professores, por exemplo, muitos de nós, alunos, professores, e aí do mundo, são pessoas líderes religiosas, assim como Caifás, Anás, etc., na época de Jesus, são religiosas, mas não conhecem a Deus. Né? São cristãs, entre aspas, mas não têm a intimidade de Deus, colegas. E só para terminar esse pensamento, por exemplo, há um perigo que nós cristãos, professor, aluno, podemos correr. Qual é o perigo, pastor? Em estar trabalhando para Deus e não trabalhar com Deus. E o perigo é esse, por exemplo, os pecados dos líderes, eles são mais graves, eles são mais hipócritas e eles são mais danosos. Eles são mais graves por quê? Porque eles pecam contra o maior conhecimento. Eles são mais hipócritas por quê? Porque eles combatem aquilo que eles praticam. E finalizando, eles são mais danosos porque os pecados do mestre são o mestre dos pecados. O que eu quero dizer com isso? E acabam os líderes encaminhando o povo para a desgraça, para o pecado. Porque eu citei Daniel antes de Caifás, porque a influência, as nossas escolhas, elas influenciam a nossa própria vida e a vida daquelas pessoas que nos cercam. Portanto, líderes, professores, vivam o evangelho, porque aí está a prova de que não basta ser religioso. Ok? Ele citou Flávio Joséfo, temos Plínio, Tácito. Eusébio de Cesareia. Opa. Viveu aí no Esse é 2º bom, hein? século, né? Até o pastor Emanuel Eusébio, né? O seu xará. E eu tenho um livro, esse livro chama História Eclesiástica, ele foi escrito aí por volta do ano 254. Não esse aqui. Né? Não esse aqui, claro que não, né? O conteúdo deste livro, né, são achados do ano 254. O interessante é que Eusébio de Cesareia, ele entrevistou pessoas que não acreditavam em Cristo. Mas E comprovando a existência dele, como Plínio. Plínio chegou a dizer assim: existe uma praga chamada cristianismo, que descende de um homem chamado Cristo, que na cabeça deles morreu, ressuscitou, e esta praga vem acabando com toda a região de Roma. Olha só, ele percebe que o cristianismo estava crescendo e ele o chama de praga, né? Existe outro também aí chamado Suetônio, e ele então fala da expulsão dos judeus logo após a morte de Cristo. Então você tem aí histórias de personagens não bíblicos, historiadores,
que comprovam o Jesus, Fontes extra-bíblicas Jesus histórico, né? comprovando a existência de um Cristo, que as pessoas dizem será, e nós acreditamos com toda certeza, porque as evidências apontam para esse Cristo. Justamente. Quinta-feira, chegamos aí na parte mais prática da lição da escola sabatina. Talvez a Já parte mais falamos de leve, né, da história. lição. Falamos de história, ok? Mas a lição também está trabalhando com a palavra fé. Fé e história. E a lição deixou bem clara que a história ela pode fortificar a nossa fé. Por exemplo, nós temos Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. Uma nuvem de testemunhas. E dentro dessa nuvem de testemunhas, nós temos Enoque, pastor Lucas. O que nós podemos falar um pouco de Enoque, com fé, com história? Pastor, não só Enoque, mas também Noé, Moisés, Abraão, Sara, esses personagens que a Bíblia colocou aqui na parte de quinta-feira, eles tiveram uma fé em ação. Eles praticaram a fé. A fé não é simplesmente você acreditar em uma pessoa ou em alguma ideia, mas é ser submisso a essa pessoa, a essa ideia e acreditar, colocando em prática os seus ensinamentos, mesmo que isso pareça um absurdo. E o interessante é que o texto diz que Enoque andou com Deus. Eu cheguei a anotar aqui que ele agradou a Deus. Olha essa que interessante. parte. Andou com Deus, agradou a Deus. E Noé, pastor? Não, e o interessante é que antes, quando eu estava falando sobre vivência, você vê que fé ela não é simplesmente uma crença em algo ou em alguém, mas é agir em resposta a essa crença. Noé, ele antes de chover, Noé estava construindo uma arca para o improvável. Nunca choveu? Nunca tinha caído uma gota do céu. Então, resultado, né? Noé, ele construiu uma arca enorme. Para quê? Claro, para esperar um dilúvio universal, porque o tamanho da arca que ele fez. Então, fé é isso. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, como diz o apóstolo Paulo lá em Hebreus. Agora, olha que interessante. Um homem de 75 anos de idade sonhava em ser pai. Uma esposa de 65 anos de idade que sonhava em ser mãe. Só impossibilidades. Só impossibilidades. Ouve uma voz, larga tudo e vá para o local que eu estou preparando para você. Essa é a história de Abraão, conhecido também como o pai da fé. E a Bíblia diz que ele não sabia qual era o lugar que ele ia. Essa é a parte curiosa. Interessante, não sabia o lugar para onde iria e ele deixou a capital na época dele, a cidade, uma Nova York Mais hoje. moderna, uma Nova né? York, Mais moderna. sofisticada e sem saber para onde ir. Isso é fé. Agora, o pastor Lucas citou, né? Não só Enoque, mas como tem Noé, tem Abraão, tem Sara, tem José, tem Moisés, que é muito conhecido. Mas eu gostaria de pular Sansão aqui, que também é bem conhecido, para que a gente possa terminar, fechar a lição. E eu gostaria que vocês pudessem me falar o seguinte. O povo de Israel está sendo guiado por Deus através de uma nuvem, e na teologia é chamado de teofania, Deus se revelando através de algo, uma nuvem, uma bola de fogo. E as pessoas que não aceitavam o Deus de Israel, ouviam a respeito dele, que o povo estaria passando por ali, Deus estava dando oportunidade para que todos pudessem aceitá-los, mas agora eles estão de frente a Jericó. A história do Deus de Israel já havia chegado dentro dos muros. E aí surge uma personagem chamada Raabe, que era uma prostituta, que morava ali nos muros de Jericó. Em outras palavras, uma mulher desprezível para uma sociedade, né? Se hoje em dia já é assim, né? Imagina Então, assim, naquela época. pastores aqui, só me ajudem com isso. A história foi um instrumento para que essa mulher se convertesse? O que vocês acham? Eu acredito que a história, com certeza, influenciou bastante. E aí depois eu posso dar algumas outras visões aí. Ok, pastor Emanuel, o que você acha? A história, né? O contexto de tudo que Deus estava fazendo chegaram, né? As pessoas de Jericó ouviram. E será que isso contribuiu para que Raabe pudesse aceitar o Deus de Israel? Não, sem dúvida, até porque ela protegeu os filhos de Deus ali, os dois espias, né? E de fato essa história confirmou
tudo aquilo que Raabe, por falar nessa meretriz, nessa prostituta, mulher de rua, ela protegendo, o fato dela proteger os filhos de Deus, fez com que ela tornasse uma ancestral do Messias. Que coisa. E essa parte que eu falei que a história conta realmente essa veracidade, esse peso, é porque eu penso assim, Raabe não acreditou num saci pererê, Raabe não acreditou numa história folclórica, Raabe acreditou numa história onde ela conhecia e já ouviu falar de cidades e lugares que existiram e foram derrotados, passaram por algum problema que o povo de Israel esteve ali envolvido. Então, isso é história na sua realidade, na sua aplicabilidade. Ok, e aí, pastor Lucas, como que podemos concluir a história? Talvez tirando os personagens que a lição coloca aqui e colocando o povo de Israel, a gente vê qual era a força da história naquela época, onde que os próprios inimigos de Israel falavam, não, calma aí, tem o Deus de Israel. Ou seja, através da ação de Deus no meio do povo, as histórias, o mar vermelho se abrindo, um maná caindo. Então isso tudo foi criando um movimento que passou da fronteira de Israel, chegando aos inimigos, e assim o povo, os filisteus, os heteus, os amorreus, os edomitas, todos, calma aí, não, há algo diferente ali. É a mesma coisa hoje, através da história que temos em acesso à Bíblia, é a nossa vida. O fato de Raabe ter tomado a decisão de proteger os filhos de Israel, aqueles espias ali em Jericó, fez com que ela tornasse a ancestral de Jesus Cristo. Então isso é um fato para nós termos em mente como as nossas decisões, como as nossas escolhas afetarão a vida, não somente a nossa, mas a inúmeras vidas, inúmeras pessoas que estão aí neste planeta. Amém. Amigos, estamos chegando ao final. Eu deixei para falar rapidamente de Sansão. Você conhece bem a história de Sansão, narrada em Juízes, capítulo 13. Mas o que me chamou a atenção, que Sansão usou o último fôlego de vida para fazer a vontade de Deus. O último fôlego de vida. Não seria prudente tomarmos a decisão de usarmos toda a nossa vida para fazermos a vontade de Deus? Para que o Deus que agiu ao longo da história continue agindo também através das nossas vidas? Que Deus te abençoe. O pastor Bruno vai orar neste momento. E lembrando que nós temos o desafio. E o desafio dessa semana, novamente, pastor Lucas, região serrana. Vamos orar, pastor? Oremos então. Obrigado, Senhor, porque através da lição dessa semana podemos ter a certeza de que não apenas a Bíblia nos orienta, mas também fontes extra-bíblicas corroboram com a mesma ideia, com a mesma linha de história e pensamento, nos dando a convicção de que o Senhor é real, de que Jesus existiu, que a nossa vida está em boas e seguras mãos. Obrigado. Acompanhe, por favor, cada professor, cada família, a tua igreja. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, nós recebemos uma ligação novamente da região serrana. E o professor destaque é o nosso amigo e irmão Lutervan. Já tive a alegria de trabalhar com ele há alguns anos, enquanto fui pastor ali na região serrana. A igreja reconheceu o ministério e o dom que Deus confiou em tuas mãos. Lutervan, parabéns, que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira muito especial e poderosa. E lembre-se, eu estudo a lição. E você?